Pessoal, hoje é um dia muito importante para a cidade de São Paulo, um dia muito importante para a população. A entrega de 60 motoambulâncias na data de hoje, que hoje já começam a operar e a salvar vidas na cidade de São Paulo, é de fundamental importância. Então a gente estava há 16 anos sem ter um incremento de motos para os serviços de urgência e emergência do SAMU na cidade de São Paulo. Então a gente passa a ter agora 80 motos atuando nesse serviço do SAMU, mais as 27 motos de reserva técnica. Queria ressaltar também que nós tínhamos 60 ambulâncias que atuavam no SAMU em 2022. 60 em 2022. Aí eu falo dos veículos, das ambulâncias. Hoje são 142 ambulâncias, incluindo 20 ambulâncias da operação delegada com o Corpo de Bombeiros. Mais do que dobramos o número de ambulâncias do SAMU. Mais do que triplicamos o número de motolâncias no SAMU. Então não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo. Além desse investimento de ampliação de veículos, obviamente, ampliação do número de profissionais. Nós temos aqui, na data de hoje, além das 60 ambulâncias, a apresentação da contratação de 80 enfermeiros e 60 técnicos, bem remunerados, treinados, super bem equipados, que cada operação vai ter a saída de 2 motos para que você tenha os equipamentos necessários para fazer aquelas ações emergenciais, inclusive todas elas com desfibrilador e todos os equipamentos para fazer o atendimento emergencial. Nós reduzimos em 8 minutos o tempo de atendimento do SAMU. Não estamos satisfeitos, vamos reduzir ainda mais. Os investimentos na área de urgência e emergência vão continuar acontecendo na cidade de São Paulo. Por quê? Nós conseguimos cuidar de algo fundamental, de uma outra saúde, que é a saúde financeira da cidade. Ontem comemoramos 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A cidade de São Paulo está dando um exemplo de como é importante cumprir a responsabilidade fiscal, um exemplo para o Brasil e para o mundo, porque só assim é possível fazer os investimentos, remunerar os profissionais, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu queria fazer um agradecimento aqui muito especial ao deputado estadual Coronel Teirá, que tem dado apoio para a gente em todos os momentos, e de fundamental importância o apoio do vereador Major Palumbo, que é ele que tem nos ajudado a orientar a fazer o reordenamento desse sistema de urgência e emergência. Além da minha equipe, obviamente, que eu cumprimento todos aqui em nome do secretário Zamarco. E além das ambulâncias, das 60 novas motolâncias, a inauguração aqui do heliponto de resgate. É o primeiro heliponto de resgate da cidade, que obviamente vai ajudar muito nas situações de atendimento com os helicópteros do Águia, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Então é um dia importante para a gente. Para concluir, eu queria comentar com vocês que nós estamos no Maio Amarelo. É a nossa campanha de diminuição dos acidentes de trânsito. No primeiro trimestre de 2025, nós tivemos 208 pessoas que morreram em acidente de trânsito aqui da capital de São Paulo. O meio de transporte que mais tem acidentes ainda continua sendo as motos, representando 45% dessas mortes, 93 mortes das 208 mortes no primeiro trimestre de 2025. Mas tem um dado positivo, nós reduzimos em 5,5% o número de óbitos de acidente de trânsito comparado ao primeiro trimestre de 2024. Portanto, a gente fez algumas ações, como por exemplo ampliar a questão do atendimento de urgência e emergência que eu já relatei para vocês. Fazer as faixas azuis, são 221 quilômetros de faixa azul na cidade de São Paulo, que a gente vai ampliar e teremos 400 quilômetros até o final desse meu segundo mandato. Então são ações como essa, como por exemplo, semáforo inteligente, sinalização vertical e horizontal, mas a campanha, com a colaboração de vocês da imprensa, é fundamental. E a nossa campanha é desacelere para que a gente possa ter um número menor de acidentes e, obviamente, um número menor de óbitos no trânsito de São Paulo. Então é um dia importante, um avanço muito significativo. A gente aumentou 1.500 profissionais só no atendimento aqui do SAMU nesses últimos tempos e, como eu disse aqui para vocês, ampliamos muito tanto as ambulâncias como agora as motolâncias. Prefeito, eu queria falar do Minhocão. Ontem teve uma audiência na Câmara e a oposição disse que foi tudo muito rápido, que não teve conversa com a população, que o vice teria aproveitado a ausência do senhor, pediram um plebiscito. Eu queria um posicionamento do senhor.
Beatriz, quem ganha eleição governa, quem perde faz oposição. Então eles estão no papel dele de fazer oposição. Infelizmente é uma oposição de baixo nível, porque estão pegando uma situação que não é desse tamanho e transformando em algo gigantesco. Ali a gente tem uma situação que não tem local para parar veículos e a gente precisa ter um local onde os veículos que fazem a manutenção e a limpeza possam encostar o seu veículo, os veículos, para proceder ali o seu trabalho cotidiano. 2 vezes por dia é feita a limpeza aqui local. Então a gente precisa ter, evidentemente, uma ação onde esses veículos possam parar e poder fazer as suas atividades. Então não teve nenhuma perda, a ciclovia continua, pelo contrário, foi até reformada naquele trecho. O que a gente vai fazer no Minhocão é procurar tornar ele um pouco mais bonito, né, o que a cidade precisa, o que a gente tem procurado fazer pela cidade. Vamos ter agora uma outra etapa de plantio de flores, plantio de trepadeiras, de pintura. O secretário Fabrício está fazendo uma ação muito forte na cidade com relação à questão de combate à pichação. Se você olhar para frente aqui, você vai ver todo esse viaduto pintado, limpo, arrumado. É o que a gente tem procurado fazer. Combater essas pessoas que fazem a desordem, que sujam a cidade, para tornar uma cidade que todos nós merecemos, uma cidade mais justa, uma cidade mais bonita, uma cidade mais agradável. E a oposição faz o papel dela, de ficar lá tripudiando, enquanto eles tripudiam, nós trabalhamos. Eles pediram uma reunião com o senhor pretende atender e não teve nenhum desconforto, então, com o Coronel Melo Araújo? Não, a gente já vinha discutindo essa questão do Baixo do Minhocão já há bastante tempo. O Coronel Melo Araújo vinha acompanhando, junto com a equipe do secretário Fabrício, as ações de zeladoria, de limpeza. Então a gente já tinha discutido antes esse processo e culminou no momento da minha saída, está ali. Agora, mesmo que não tivesse sido algo que iniciou a discussão quando eu estava aqui, o meu vice não é um vice ilustrativo, não é uma figura ilustrativa, é um vice que atua, que trabalha todos os dias, que eu estou em um lugar trabalhando, ele está em outro trabalhando, e a população, quando ela foi nas urnas, os 3.393.110 votos que nós tivemos, tinha lá o retrato do Ricardo Nunes e do Coronel Melo. Como em 2020 tinha o retrato do Bruno Covas e do Ricardo Nunes. Então os vices têm que trabalhar como é o trabalho do Felício Ramute, vice-governador do Tarcísio. Então é natural que as pessoas às vezes estranhem que os vices estão trabalhando, mas isso é o que tem que ser, né? Como eu fazia junto com o Bruno, sendo ali um braço dele, como o Coronel Melo tem sido meu, como o Felício Ramute tem sido do Tarcísio. Prefeito, bom dia. Bom dia, você aqui também? Você está em todas, hein? Eu queria ver em relação como é que está o processo das câmeras de segurança nas motocicletas em relação à segurança. Esse final de semana a gente viu mais um jovem aí foi vítima da violência de São Paulo, né, de uma tentativa de roubo, que os bandidos, da mesma forma que foi com o ciclista, atiraram e mataram esse jovem. Como é que está esse processo das câmeras nas motocicletas? Porque eles utilizaram uma moto, né? Está sendo implantado, só que a gente vai fazer, além da colocação das câmeras nas motos da nossa Polícia Municipal, terão câmeras também nas motos da Polícia Militar. Foi algo que a gente ajustou, eu e o Tarcísio, que vai ajudar bastante. Eu acabei de receber agora aqui do inspetor uma notícia, inclusive que nesse momento, há minutos atrás, a gente prendeu, pelo reconhecimento facial, um foragido da justiça que tinha cometido um homicídio, estava condenado há 8 anos e estava foragido há 1 ano. Estava foragido há 1 ano e isso está acontecendo, conforme está demonstrado lá no prisômetro, de forma constante. Se você olhar ali, tem ali aquela câmera ali, é do Smart Sampa. Então nós estamos com a cidade vigiada, a gente vai ampliar o número de câmeras, os das motos é de fundamental importância. Esse caso que aconteceu com esse jovem, em 7 segundos, os bandidos vagabundos, em 7 segundos, roubaram e tiraram a vida desse jovem. Nós vamos fazer de tudo para poder colocar essas pessoas atrás das grades, com muita coragem, com muita determinação e contando com a efetividade da Polícia Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, é algo que a gente não vai abrir mão, né, com relação a isso, lamentar aqui profundamente a morte desse jovem e de tantas pessoas que são vítimas da bandidagem. Mas nós vamos, através do Smart Sampa, da Polícia Municipal, da Polícia Militar e Polícia Civil, fazer frente a isso e combater a criminalidade.
Prefeito, bom dia, tudo bem? Ainda a respeito sobre o heliponto, voltando aqui à pauta, vai ter alguma fiscalização, alguma torre de comando nesse heliponto? Qualquer helicóptero que tiver alguma pane, alguma emergência, vai poder pousar aqui nesse ponto? Se esse ainda é um projeto piloto, se esse ainda é um projeto piloto ou haverá a criação de outros helipontos aqui na cidade? A ideia é que a gente faça outros, né? Esse é o primeiro heliponto que a gente inaugura aqui, que tem um nome aqui específico, que é heliponto de resgate, que é o 01. Esse é o 01, terão outros, né? O Major Palumbo está me comunicando aqui, vai ser só realmente para situações de urgência e emergência através do Águia e para alguma ação necessária de política pública. Então não é um local para comercialmente se utilizar e pousar aqui, especificamente para a questão de urgências e emergências. Prefeito, o senhor fechou um acordo com o Banco da China para a aquisição de uma linha de crédito de 100 milhões de dólares para a aquisição de ônibus elétricos, né? Gostaria de saber quantos ônibus exatamente vai ser possível adquirir, em quanto tempo. E ainda falando de ônibus, um relatório da SP Trans mostrou que a velocidade média dos ônibus em 2024 diminuiu em relação a 2023. Como que a Prefeitura monitora essa questão? Olha, a missão que a gente fez na China e no Japão foi muito proveitosa. Realmente a gente fechou essa primeira trancha de 100 milhões de dólares com o Banco da China, com uma taxa de juros menor do que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com um prazo de 10 anos para pagar. Isso quer dizer o seguinte, Fernando, que o próprio financiamento paga o ônibus. Que eu economizo, quando eu coloco um ônibus elétrico, substituindo a diesel, eu economizo 20 mil. Eu gasto 25 mil de diesel por mês, eu gasto 5 mil de energia. Então eu vou ter 20 mil de economia, 240 mil no ano, 2 milhões e 400 em 10 anos. Quer dizer, se eu pago ele em 10 anos, ele mesmo se paga. Vai sair custo zero para a cidade, com os ganhos ambientais, com todos os ganhos de comodidade e da qualidade que o ônibus elétrico traz, né? Então são 100 milhões de dólares. O ônibus elétrico hoje está em torno de 2 milhões e 400 mil reais. Questão de fazer a conta aí de cabeça, eu sou bom de matemática, mas saber quanto é que está o dólar hoje, então vai ser fundamental. Essa é a primeira tranche, a gente vai fazer outras operações com o banco chinês, a receptividade foi muito positiva lá na China, né? A cidade de São Paulo hoje goza de muito privilégio lá pela sua classificação de AAA da Fitch, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios sobre a sua situação financeira. AAA quer dizer que nós estamos com alto grau de investimento, baixo nível de endividamento, portanto com capacidade de tomar recurso mais barato, né? Isso ajuda. Tem tudo a ver com a responsabilidade fiscal, que ontem comemorou 25 anos, a lei de responsabilidade fiscal. Então é algo que a gente vai continuar avançando. E depois a gente vai para a etapa também dos ônibus a biometano, né? Que a gente vai ter. Eu vou convidar vocês da imprensa a acompanhar a gente na nossa produção de biometano, que a gente tem já hoje aqui na cidade de São Paulo, no nosso aterro. Portanto, a gente vai ter praticamente zero a produção custo zero a produção de biometano que a gente tem aqui na cidade. Então, a cidade está evoluindo, né, bastante com a questão da responsabilidade fiscal, redução de custo, melhor atuação e ainda vendo a questão ambiental. Então, a do ônibus é essa. Você tinha feito outra pergunta? A velocidade média dos ônibus que diminuiu em relação a 2023. A gente tinha um número de 6 milhões de carros, hoje são 7 milhões de veículos. Nós tínhamos em 2016 em torno de 700 mil motos, hoje tem 1 milhão e 300 mil motos, né? Agora o que a gente está fazendo? Bastante corredor. BRT Radial Leste, BRT Aricanduva, né? O corredor Interlagos, corredor Itapecerica da Serra, Amador Bueno, Celso Garcia, né? É uma pena que o Celso Garcia está parada a obra hoje porque o IFAM parou porque apareceu um trilho lá e vão responder em 90 dias. Então a obra fica parada, a gente perde dinheiro, a empresa vai ter que continuar pagando o funcionário, o comércio prejudicado. Então a gente às vezes atrapalha no desenvolvimento da cidade por conta de algumas burocracias. Mas a nossa ideia e o que a gente já está fazendo é continuar ampliando os corredores, as faixas exclusivas, para poder melhorar ainda mais o tempo de mobilidade, como as outras obras que a gente está, complexo de túneis da Seda Madureira, Ponte Pirituba-Lapa, vou fazer extensão da Raimundo Pereira de Magalhães, vou fazer extensão da Caldeira Filho lá na Zona Sul, os 2 viadutos por cima do reservatório que nós estamos fazendo, vamos fazer ali a extensão da José Heriotodemo Pinotti, ou seja, tem uma grande obra de infraestrutura na cidade que também vai ajudar a melhorar a questão do fluxo dos carros e, obviamente, principalmente dos ônibus.